Olá, pessoal! Boa noite mais uma vez. Tudo bom com vocês? Sentiram minha falta? Estou por aqui de novo, professora Evelyn Molinaro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coesão textual. Gente, a coesão textual, além de estar presente, na parte da prova de língua portuguesa, ela estará presente também na hora de você, escrever e estruturar bem a sua redação. Certo? Então, a coesão textual ela é de suma importância, tanto para a parte da prova fechada, quanto para a parte da prova aberta, que é o texto dissertativo argumentativo. Vamos lá falar um pouquinho sobre coesão textual? Primeiro, falem aí para mim de onde vocês estão falando, se vocês estão animados para fazerem esta prova do Enem, se vocês estão preparados. Se não estiverem, vocês estão no caminho certo, tá? Vamos falar sobre coesão textual? Bora lá! Primeiro de tudo, o que é a coesão textual? Quando a gente fala sobre coesão textual, a gente logo confunde um pouquinho com coerência, Então, coesão e coerência são a mesma coisa? Responde aí para mim. No decorrer desta aula de hoje, eu vou responder para vocês esta pergunta, tá bom? Vamos lá. O que é a coesão textual? Primeiro de tudo, a coesão textual vai se referir à articulação entre os componentes de um texto. E aí, tudo aquilo que faz o texto ser o que ele é, faz parte da coesão textual, tá bom? Então, a gente tem aí a coesão textual, podemos ser uma coesão referencial. E o que é uma coesão referencial? Ela vai ser aquela retomada de algum item do texto. Algo que você mencionou antes, ou algo que você viu que naquela leitura foi mencionado antes, e aí depois aparece alguma coisa mencionando aquilo que já foi dito. Isso é uma coesão referencial. Está fazendo referência a alguma coisa que já foi dito, tá bom? E aí, ela também pode ser classificada como uma coesão sequencial. E essa coesão sequencial, ela é a relação semântica entre enunciados. Relação semântica é basicamente a relação de compreensão daqueles enunciados, tá bom? Não é um significado como um todo, ok? E aí, esses mecanismos coesivos, eles estão restritos à estrutura do texto em si, tá bom? E a coerência textual, olha eu respondendo para vocês, ela não vai ser composta pela estrutura do texto em si, por cada palavrinha que o compõe, mas elas vão andar juntas. Logo, se você faltar com a coesão textual, você acaba faltando também com a coerência textual. Então, elas não são a mesma coisa, elas andam juntas, tá bom? E essa coerência textual, ela não vai considerar só, as palavras que compõem o texto, as vírgulas, enfim, tá? Ela vai, participar aí de todo um contexto, tá? Então, a coerência textual é aquele sentido, do contexto em que aquela palavra está inserida, tá? E a coesão textual, ela vai funcionar com as palavras individualmente, E aí essas palavras juntando-se, formando-se um conjunto, um texto, enfim, que consiga ser interpretado, vai partir daí sim a coerência textual. Então, coesão e coerência não são a mesma coisa, porém andam interligadas, tá bom? E aí vamos fazer, antes da gente começar a falar mais profundamente sobre a coesão textual, porque ela tem algumas coisinhas sobre as quais devemos falar, abordar calmamente. Vamos primeiro fazer um resumozinho de tudo aquilo que será dito, tá bom? Não se esqueçam de pegar um caderninho, de fazerem anotações importantes, de escreverem quais são as suas dúvidas, tá? Eu estarei aqui para retirar todas, ok? Vamos começar. A coesão textual, ela vai ser um fenômeno linguístico caracterizado pela articulação entre elementos de um texto. Aquilo que eu acabei de falar, a coesão textual, ela vai ser composta, por cada parte do texto que vai trabalhar junto depois, ok? Na coesão referencial, um elemento do texto retoma o outro. Então, você pega algo agora para se referir àquilo que já foi mencionado. Na coesão sequencial, há uma relação semântica entre partes de enunciados durante o sequenciamento de ideias. Então, você vai juntando essas ideias e aí cada uma vai puxando outra.
É isso daí que funciona como uma coesão sequencial, aquilo que vai dar sequência ao seu texto. Então, para que você dê sequência ao seu texto, você precisa utilizar coisas para que demande, né, uma certa continuidade. Você precisa continuá-lo de certa forma. É isso que faz a coesão sequencial, tá bom? Chamamos de coesão a relação entre elementos de um texto de forma a auxiliar a sua compreensão. Tá? E desse modo, a coesão textual, ela é um dos elementos responsáveis pela coerência textual. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Coesão e coerência não são a mesma coisa, porém andam juntas. Ok? Contudo, ela está limitada à estrutura do texto, pois não considera os elementos extralinguísticos. E que o elemento extralinguístico são entendimentos por fora, né, daquela única palavra. Né, uma palavra, lembra quando a gente falou na aula anterior, né, sobre justamente essa questão da polissemia, uma palavra ter vários significados? Então, ela entra aqui nesta temática da coesão textual também, certo? Então, uma palavra pode ter vários significados, vai depender da situação, parará, pururu, ok? E aí, como exemplo, gente, amo Lima Barreto, meu Deus, perfeito. Certo? Como exemplo, vamos analisar o seguinte trecho do conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto, tá? Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia, e era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Percebam que eu deixei em destaque alguns vocábulos aqui. E a gente vai discutir por que eles estão, né, em destaque agora. Tá? Vocês vão observar que esses elementos em destaque, eles vão promover a coesão do texto. Ou seja, ora eles retomam aquilo que foi dito, ora eles vão mencionar o que virá depois, tá bom? Coesão sequencial e referencial. Então, em acudia estará implícita, ou seja, por trás você vai compreender, né, que a expressão aquele homem é esse que acudia. Então, olha só. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia o nome de Raimundo Flamel, que chamava, né, pelo nome de Raimundo Flamel. Então, vejam só. Esse acudia, quem é que acudia? Quem é que se chamava? Aquele homem. Então, vejam que a gente primeiro, né, usa uma coesão, né, que a gente vai falar depois sobre esse homem. E agora a gente retoma, a gente fala sobre quem ele é, tá bom? Esse pois, ele vai indicar uma explicação para o fato de o agente do correio informar que o homem se chamava Raimundo Flamel, tá? Olha só, esse pois, assim era subscrita a correspondência que recebia. Então, como é que ele sabia que o nome dele era Raimundo Flamel? Porque na correspondência que ele recebeu tinha o nome dele. Viram só? O pronome que se refere à correspondência, ó. A correspondência que recebia. Tá vendo? Esse que se refere à correspondência. E em recebia está implícito o pronome ele, referente a Raimundo Flamel já mencionado. Percebam que quando eu reli com vocês aquilo ali, eu expliquei, né, eu já tinha lido para vocês esse ele, né? Então, a correspondência que ele recebia. Quem recebia? Ele. Ele quem? Aquele homem. Quem é aquele homem? Raimundo Flamel. Todas, né, essas respostas, né, estão interligadas. E é isso que faz a coesão textual. Interessantíssimo, né, gente? Nossa língua perfeita. E aí, vejam só. Em era está implícita a palavra correspondência já mencionada. Vamos voltar para ver como é que funciona? Olha só. E era grande. O que era grande? A correspondência que ele recebia. Tá vendo? Voltando àquilo que foi dito antes. O advérbio lá se refere a um dos extremos da cidade, bem como o pronome relativo onde. É muito importante falar sobre esse onde, gente. Tem gente que utiliza esse onde aqui para se referir a qualquer coisa que não seja sobre o lugar, tá? Então, o lugar onde estou é legal, beleza. Isso sim, tá correspondendo corretamente, né, a este pronome relativo. Agora, se eu pego esse onde
e eu coloco em uma situação que não indica lugar, então, Parará, Pururu, onde o aluno deve fazer a atividade para que ele possa passar no Enem, tá? Então, esse onde não está se referindo a lugar, tá? Está se referindo que este aluno, ele tem que fazer tal coisa. Então, em que este aluno precisa fazer tal coisa. Então, uma dica importantíssima para vocês aqui na hora da escrita, isso daí vai para a redação, vai para a vida, tá? Esse onde, ele só é utilizado para se referir a lugar, tá bom? Para se referir a qualquer outra coisa que não seja lugar, tira esse onde, esquece, bota em que. Legal, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vamos começar agora, né, pelos tipos de coesão textual. A gente acabou de falar um pouquinho sobre elas de forma bem superficial, tá? E agora a gente vai aprofundar isso, ok? Vamos começar pela coesão referencial. A coesão referencial, como nós já bem vimos, mas nunca vale, né? Nunca é cansativo de repetir, porque não é cansativo até que vocês aprendam, tá? Ela vai ser quando um elemento do texto vai aludir a outro. Então, o elemento do texto vai falar sobre um outro elemento, ok? E essa relação, ela pode ocorrer por meio de, vamos lá, artigo, pronome, numeral, elipse, advérbio, e a gente vai aprofundar como é que isso vai acontecer, tá bom? Vamos começar pelo artigo, tá? Primeiro artigo, né? Sem polêmicas, minha gente. O artigo, ele vai ser basicamente uma palavra, tá? Que vai dizer se aquele substantivo é feminino ou masculino. Se ele está no singular ou no plural, tá bom? E é basicamente o artigo que faz o substantivo ser classificado como feminino ou masculino. Não é o substantivo somente. Na nossa língua portuguesa, tá bom? Não é o substantivo somente. Vai ser o artigo que vai fazer esse papel de dizer se aquele nome é masculino ou feminino. Se ele é singular ou se ele é plural, tá? Se ele é específico ou se eu não especifico quem é. No caso do artigo indefinido. Uns, tá bom? Então, a gente precisa entender que ele tem essa função na nossa língua. No inglês é só né? Enfim, vamos lá. Uma chaga da cultura brasileira é a corrupção, tá? Nesse caso aqui, o artigo indefinido ele vai se referir à informação que vai vir logo depois, que é a corrupção, ok? Então, esse né, a chaga da cultura brasileira é o quê? A corrupção é uma das, tá bom? Não é não é aquela, é uma das. A corrupção é uma das chagas da cultura brasileira, tá bom? Então, ele utiliza esse e depois ele menciona o que é esse tá bom? Então, ele não coloca isso à toa, não vai ficar ali sozinho, perdido. Então, percebam o seguinte, quando a gente fala sobre artigo, nós primeiro, né, se nós não tivermos mencionado qual é o objeto sobre o qual estamos falando logo no começo, a gente vai colocar um artigo indefinido, porque ainda não definimos sobre quem ou o que estamos falando, tá? Depois a gente vai mencionar, vai dar o nome aos bois, tá bom? Depois a gente menciona, e depois da gente mencionar, aí sim a gente pode começar a partir, né? Partindo utilizando aí, no caso, o artigo definido, que é o a, o as, o os, tá bom? Então, se eu não mencionei ainda do que se trata, artigo indefinido. Aí depois que eu usei o artigo indefinido, eu vou especificar sobre o que eu tô falando naquele artigo indefinido, para não deixar o meu leitor assim, né? Sem entender nada, tá bom? E aí depois, né, que a gente tiver mencionado, né, quem é esse ser, quem é esse objeto, enfim, aí sim a gente utiliza um artigo definido, porque nós já definimos qual é esse artigo, nós já definimos qual é esse sujeito, beleza? Então, ao perceber a aproximação de um homem, fiquei com medo. Mas o homem passou por mim sem sequer me olhar. A vida das mulheres no Brasil apenas. Vejam só, acontece que aqui nós falamos que estamos falando do homem específico, isso que eu acabei de falar para vocês, né? Percebam que lá no começo eu uso um artigo indefinido na primeira frase porque eu não mencionei sobre o que eu estava falando. Depois eu mencionei,
Tá vendo? E aqui embaixo, nesta outra frase, né, eu menciono logo de cara sobre o que estou falando. Eu menciono logo sobre o sujeito, tá? É o homem. Então, eu especifiquei sobre o que estou falando. Já que eu especifiquei, o artigo que eu vou utilizar como retomada, ele vai ser um artigo definido. Mas o homem. Por quê? Porque eu vi que não é um homem qualquer. É aquele. Viram só? É aquele homem específico. Ok? Então, coesão textual funciona aí através de artigos. E a gente precisa utilizar bem esses artigos para que não haja uma confusão na hora que a gente for ler ou que a gente for escrever alguma coisa. Ok? Pronome. Dilermando tirou férias. É um nome, tá, gente? Dilermando. Não tenta procurar aí o significado disso, não, pelo amor de Deus. Dilermando é um nome, tá? Dilermando tirou férias. Ele não suportava mais a sua rotina. Oh, meu Deus. Coitado. Esse daqui é sortudo, né? Pode tirar férias assim quando ele quer. Vejam só. Esse ele é um pronome, certo? Pessoal, que está se referindo a Dilermando. Percebam que primeiro eu dou o nome dele, bem, né, em comum, tá? Se tiver alguém aí com nomes em comum, contem aí pra mim, gostaria de conhecê-los, né? Acho incrível esses nomes diferentes, tá? Diferente é legal, tá bom? Então, ele primeiro lhe dá esse nome e depois ele especifica utilizando esse ele. É claro, né? Se ele tá falando sobre o Dilermando, ele não poderia usar o eu aqui, né? Tá falando sobre outra pessoa, tá bom? Aí, nesse exemplo, esse pronome ele faz referência a Dilermando. E outros pronomes, eles também podem funcionar, né? Também podem ser utilizados como elementos de retomada em um texto, tá? Então, a gente pode utilizar aí, né, pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, aquela, enfim, tá? Enfim, é o que eu tô falando pra vocês, não é de demonstrativo não, pelo amor de Deus, tá? Possessivo, meu, seu, sua, nosso, deles, delas, beleza? Indefinidos, certo? Interrogativos e relativos. Todos esses aqui, eles servem como pronomes, todos esses aqui são pronomes, todos esses aqui servem como elementos de retomada dentro de um texto, tá bom? Lembra quando eu falei pra vocês lá, né, sobre, logo no comecinho, né, sobre a questão, para não causar ambiguidade, lá naquela nossa primeira aula, né, sobre os pronomes seu, sua, que a gente não deve utilizar para não causar, né, uma certa ambiguidade, que a gente deve, né, especificar, colocar um outro pronome para poder melhorar a situação, enfim, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui também, ok? Coesão textual, né? A escrita, ela vai interferir na compreensão da pessoa, portanto, a gente precisa tomar cuidado com a forma como escrevemos, porque se a gente quer passar uma mensagem, né, a pessoa tem que, pelo menos, entender aquilo que a gente quer passar. Então, precisamos aprender a passar uma mensagem para outra pessoa conseguir entender da melhor forma possível, tá? Desastres, né, deixam de acontecer dessa forma, ok? Vamos para o numeral. O numeral, nós teremos aqui, né, numeral tudo aquilo que vai indicar número, numeral cardinal, ordinal, absolutamente sextuando, bem básico, tá? Numeral, as caixas de morango estão sobre a mesa. 2 são para o seu avô. Percebam aqui esse 2, esse é o número, tá bom? É o número, sim, tá? As caixas de morango estão sobre a mesa. E eu especifico aqui, ó, que 2 daquelas caixas são para o seu avô, tá? Não vai esconder do vovô não, viu, gente? São 2 para ele, tá? Então, nesse enunciado, esse numeral 2, ele vai se referir às caixas de morango. Quantas que você vai dar para o seu avô, ok? Isso é bem básico, né? Então, tá, Evelyn, que tudo isso tem a ver com coesão textual. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos falando sobre a coesão referencial, aquela que vai fazer referência a um elemento que já foi mencionado antes. Esse 2 faz referência às caixas de morango. Sim, a gente tem que reparar nesses detalhes. Temos sim. Vamos para a elipse. Minha amiga viajou no fim de semana. Não queria se encontrar comigo. Quem não queria se encontrar comigo? Ela. Minha gente, o que a gente fez para essa amiga que ela fugiu? Boa coisa não foi, né? Pelo amor de Deus.
Nesse caso, o pronome ela, que faz referência à minha amiga, né, está implícito, tá? Elipse, tá implícito. Não foi mencionado, mas você sabe que ele está ali, tá bom? Então, ela não queria se encontrar comigo. Quando você pergunta para se queria, quem que não queria? Ela. Está escrito? Não, está implícito, porque você entende que estava escrito ali, né, naquela parte invisível, ela, ok? Só que não foi mostrado para você, tá bom? Então, esse queria aí tem, né, um pronomezinho assim, um ela escondidinho, não está escrito. E ele faz referência à minha amiga, uma elipse, ok? Vamos para o advérbio. Ficou encolhido no cantinho do quarto. Ali se sentia um pouco mais seguro. Ô, bichinho. Veja só, esse ali, ele se refere ao no cantinho do quarto. Ali aonde? No cantinho deste quarto dele, tá bom? Naquele aconchego dele, naquele conforto. Ah, gente, um dia de chuva eu também fico ali, bem confortável, segura, no cantinho do meu quarto. Quem não, né? E aí, nesse exemplo, esse advérbio ali se refere ao cantinho do quarto. Perceba que ele funciona como uma coesão referencial. Ele faz referência àquilo que já foi dito antes. Tá bom? Gente, até aqui tudo bem? Coloca aí, né, o que vocês estão achando desta aula, né? O que vocês estão compreendendo, se vocês estão entendendo direitinho, se vocês estão com dúvida em alguma coisa, né, que eu acabei de falar e que talvez não tenha ficado, né, tão explicado assim, estou aqui para ajudá-los, certo? Vamos juntos. Vamos para a coesão sequencial? Bora lá. A coesão sequencial, ela vai ser a articulação entre os enunciados e essa articulação ela vai produzir o sentido ou os sentidos, tá? E aí ela vai ter muito a ver com a relação semântica de, né, compreensão, enfim, tá? Das partes dos enunciados durante um sequenciamento de ideias no texto. Então, a coesão sequencial já falei sobre sequência, ela vai servir para dar continuidade ao seu texto, tá bom? E aí, ela vai funcionar por outros meios. Vamos para eles. Repetição lexical. Repetição lexical é quando a gente repete as palavras propositalmente, ok? As horas passavam. Tá vendo? Você fica repetindo isso propositalmente, porque você quer trazer um significado com isso tudo, ok? Então, ele repete isso para poder dar um tchan, assim, né? Que as horas estavam passando mesmo, elas passavam, não passou um pouco, passou muito tempo, tá bom? Repetição da estrutura sintática. O menino pede água, a menina pede comida e o avô pede descanso. Gente, coitada desse avô. Vejam bem, esse pede, ele é repetido várias vezes. E a gente sabe, né, e vocês também precisam saber, que na hora de vocês fazerem, né, o texto, enfim, na hora que vocês forem fazer a interpretação, não vai vir assim bonitinho como eu coloquei em negrito não, tá? Você que lute para encontrar ali como é que está, ok? Por isso que a gente vai vir com exercícios já para que você possa treinar, tá bom? Então, a repetição da estrutura sintática é quando a gente tem, ó, várias vezes repetidos em lugares diferentes, tá bom? Isso, né, alguma coisa, algum vocábulo em específico, tá bom? Paráfrase. Não se pode permitir o uso ilícito dessa tecnologia, ou seja, é preciso criar leis que limitem o uso dela. E aí vejam só, essa paráfrase, esse ou seja, está explicando aquilo que ele tinha dito anteriormente. Tá vendo? Então, ele explica aquilo que ele falou antes, colocando algo depois. Nossa paráfrase aí, ok? Conexão. Se comprarmos uma casa, podemos nos livrar do aluguel. Vamos lá. Comprarmos uma casa, podemos nos livrar do aluguel. Precisamos de alguma coisa para que possa fazer um sentido aí melhor. Não precisamos? Não está faltando alguma coisa? Sabe quando vocês estão aí, né, com o corretor de redação de vocês, e aí vocês escrevem alguma frase, alguma sentença que não esteja muito legal, agradável de se ler, que está confusa, e aí a sua professora, ela fala,
Tá incompleto isso aqui, hein? Tá confuso, ajeita. É porque talvez você tenha esquecido de trazer uma conexão para isso, né? Já pensou? Então, vocês têm que analisar, tá vendo como é importante a coesão textual? Viram só? Júlio chorou porque o filme era triste. Tá vendo? Júlio chorou, o filme era triste. Você já entende que ele chorou por esse motivo, tá? E aí você precisa colocar, né, essa conexão para poder juntar o chorou, né, o Júlio chorou com o restante, né, com o restante do predicado, tá bom? Ela não quer sair, então precisamos chamar a polícia. Vamos lá. Não façam isso no dia do Enem, pelo amor de Deus, viu? Na hora que terminar, ó, terminou. Não fique lá até né, a polícia chegar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando a chuva começou, eu estava no meio do caminho. Eita, que triste. Vejam esse quando. Se eu tiro. A chuva começou, eu estava no meio do caminho. Eu entendo que a chuva começou e eu estava no meio do caminho, beleza. Mas, quando eu coloco esse quando, eu consigo compreender agora que no momento em que a chuva começou, eu já estava naquele caminho. Vejam como até a nossa interpretação, ela muda quando a gente coloca essa conexão. Viram só? Vou à farmácia enquanto você faz o almoço. Ah, Evelyn, eu poderia falar vou à farmácia e você faz o almoço? Poderia, tá? Mas você estaria especificando que enquanto você vai à farmácia, você quer que aquela pessoa faça o almoço? Não, ela poderia fazer isso em qualquer momento do dia. Eu vou à farmácia agora, você faz o almoço. Aí ela vai dizer, você não falou quando eu deveria fazer o almoço. Era para fazer quando? Você não especificou, tá vendo? Conforme o médico, nosso filho tem uma doença rara. Então, se eu coloco só o médico, nosso filho tem uma doença rara, percebam que agora a gente precisa, né, desse conforme, ok? Então, conforme o médico, conforme disse o médico, tá vendo? Precisamos de uma doença rara. Nosso filho tem uma doença rara, não precisamos. Pelo amor de Deus, não precisamos. Já temos muita coisa aqui, né? E aí, sem treino, a gente não faz nada. Já falei para vocês na primeira aula que, né, quem pratica é amador. Nós somos profissionais, tá? A gente treina. Vamos lá. Questão 1, Enem. Olha que coisa linda, Enem. Tão lindo, né? Gripado. Penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa. Além do vírus propriamente dito, 2 vocábulos virais, o italiano influenza e o francês gripe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper, isto é, agarrar. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Isso é de 2011, mas parece bem atual, né, minha gente? Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. Lembra que eu falei para vocês elipse? Vai ser aquela palavrinha, tá? Que você vai ver que tem alguma coisa ali que foi omitida. E essa palavrinha que foi omitida, que não está ali, vai se referir àquilo que veio antes, tá? Vamos lá. Um fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é, letra A. A palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas. B. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe. C. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava influência dos astros sobre os homens. D. O segundo era apenas a forma nominal do verbo griper. E supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Coloque aí para mim qual é a alternativa que você acredita que seja correta. E aí vamos confrontar, vamos ver se você acertou, vamos ver. É agora, letra E.
Gente, acho que estava na cara essa daqui, né? Tava fácil. Pelo amor de Deus. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Eu coloquei até uma explicação aqui para vocês. Vejam como eu sou amorzinho. Viram só? A coesão por elipse, ela vai ocorrer no trecho. Supõe-se que, fizesse, ele fizesse. Tá vendo? Referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado. Então, está implícita aí, não foi escrito, mas está implícito no nosso entendimento que a expressão um segundo, que também pode ser substituído por ele, como a gente falou aqui, né, mencionada na oração anterior, né, e que agora foi retomada, né, está implícita nesta questão. Então, é só a gente ler. Percebam que isso daqui é muito também de interpretação textual. É você ler um texto e você identificar que ele precisa de interpretação, tá? E isso aqui, gente, ele não vai fazer sentido para você só na prova de linguagens e na prova, né, de redação como um todo, não. Vai fazer sentido também nas outras disciplinas. Então, vejam que tudo que eu sempre falo para vocês, né, é muito provável que vocês vão utilizar em outras. Por isso que eu falo que a língua portuguesa, ela mexe com tudo, certo? A língua portuguesa é aquela que vai utilizar qualquer coisa, tá bom? É a língua que a gente fala, certo? E nem adianta falar que português é difícil, porque se fosse difícil você não estaria escrevendo, né? Você não estaria falando, né? Não é difícil, né? Eu aceito que uma pessoa que não seja brasileira diga que o português é difícil. Uma pessoa que não fale português, que não seja de nenhum país que fale português, diga que português é difícil. Mas um brasileiro falar que português é difícil, não é. Tá bom? Talvez esteja só um pouco mais complexo para a gente aprender as normas. Mas isso daí é uma coisa que quem é aplicado como vocês são, né, consegue, ok? Questão 2, também do Enem, nosso queridinho. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Será que o seu cachorro está rindo de verdade? Vamos lá. Não é. Eita, não é só o ser humano. Gente, o riso básico da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face, da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Tá vendo? Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm um senso de brincadeira como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Eu queria ter colocado para vocês aqui a foto de um cachorro sorrindo. Ai, ia ser tão bonitinho. Vamos lá. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de, vamos lá, analisem com cuidado, finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. B, oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. C, condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. D, consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro, ou é proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro, não é mais possível que haja vocalização dos ratos. Letra C. Acertou? Condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos ratos. Percebam que ele dá uma condição para que essa vocalização não aconteça, tá bom? Então, se
Olha só a condição como é que acontece aqui. Se isto acontecer, isto daqui, né, também vai acontecer. É uma condição, tá bom? Ou você estuda ou você não passa. Tá vendo? Então, isso é uma condição. Vocês vão passar, porque vocês estão estudando, tá bom? Então, esse trecho destacado, ele vai apontar uma condição, tá bom? Esse se, ele vai ser uma condição. E aí, questão 3 de Manuel Bandeira. Nosso querido Manuel Bandeira. E aqui, minha gente, vai ser uma biografiazinha de Manuel, não vai ser sobre, né, alguma coisa escrita por ele, tá bom? Infelizmente, agora não. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós brasileiros, órfãos de um país imaginário. Nossa cocanha perdida, Pazárgada. Ai, gente, quem nunca viu essa Pazárgada? Vou me embora pra Pazárgada, lá sou amiga do rei, lá tem os amigos que querem. Ai, meu Deus. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos, tá? A coesão do texto é construída principalmente a partir do quê? Letra A. Repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações apresentadas no texto. B. Substituição de palavras por sinônimos como lúgubre e morbidez, melancolia e nostalgia. C. Emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, sua, seu, esse, nosso, ele. D. Emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e períodos que compõem o texto. E. Emprego de expressões que indicam sequência, progressividade como iminência, sempre depois. Vejam que, né, ele fala da parte principal da coesão, né, desse texto aqui, tá? Então, você vai ler e vai falar assim, ó, o que se ressalta nesse texto? O que chama mais a atenção entre todos esses que foram mencionados aqui, tá? E aí você volta no texto em uma questão como essa, tá? É uma questão que você precisa voltar para não marcar errado, para que você possa procurar esses elementos que foram mencionados aqui. E aí você volta. Vamos voltar. Uma leitura mais calma. Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a abandonar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, embora em seu humor lírico de quem? De Manuel. Como é que a gente sabe disso? Por conta do seu, tá? Haja sempre um toque de funda melancolia. E na sua poesia, haja sempre um certo toque de morbidez. Na poesia de quem? De Manuel. Como é que a gente sabe? Por conta do sua, tá? Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano, mal idealizado por nós brasileiros, órfãos de um país imaginário. Quem é nosso? Manuel. Tá vendo como é que ele está falando sobre ele? E aí, continuando, nossa cocanha perdida, Pazárgada. Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossível, tá? Depois que ele mesmo já o fez também em versos. Descrever o retrato de quem? De Manuel, tá? Eu acho que vocês estão compreendendo aí qual é a resposta. Falem aí pra mim, qual é a resposta? Letra C, se esse fosse o show do milhão, vocês ganhariam. Tá vendo? Um emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, sua, seu, esse, nosso e ele, são responsáveis por fazer a coesão principal desse texto aqui, porque nós temos o tempo todo, né, elementos que vão retomar, né, ao sujeito, que vão se referir a ele para falar que aquilo que estamos falando naquela frase, naquela sequência, é sobre Manuel. Ok? Então, vejam, né, como é que funciona quando a gente lê e a gente relê, tá? A releitura é importante também, gente,
Mesmo que seja cansativo, de vez em quando é importante que a gente faça isso para que a gente não escorregue na hora de responder. Porque uma alternativa errada, meu Deus, acabou-se. Né? Uma questão perdida, meu Deus. Tá? Gente, né, dessa vez eu falei menos com vocês, né? Da outra vez eu falei, o assunto foi mais denso, né? Mas quando a gente fala sobre coesão textual, a gente percebe que ela é mais simples do que a gente pensa e às vezes ela é mais complicada do que a gente pensa também. É mais simples porque suas definições, elas são, né, mais curtas. A gente está falando sobre coesão referencial e sequencial. E aí vamos, né, resumir toda essa nossa aula, né? Coesão, ela vai ser importante porque a gente vai precisar construir, através de palavras, através do texto em si, né, uma interpretação que vai ser chamada de coerência depois, certo? Então, a gente precisa utilizar bem a coesão textual para que não nos falte coerência depois, ok? E a gente percebeu que a coesão textual ela vai ser dividida em coesão referencial e sequencial. A referencial vai ser aquela utilizada por elementos que vão, né, voltar aquilo que foi dito antes, e a sequencial responsável por dar, né, continuidade ao nosso texto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxe mais uma vez para vocês racionais, tá vendo? Se meu futuro estiver traçado, eu vou até o fim só para ver o resultado. Quero dinheiro e uma vida melhor antes que meu castelo se transforme em pó. E é isso que vocês estão fazendo por vocês e pelo futuro de vocês aqui hoje. Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima!